Boa noite, companheiros e companheiras. É uma honra estar aqui sendo o host dessa sala sobre o treinamento de tesouraria. Meu nome é Matheus, eu sou sócio representativo do Rotaract Clube Nova Geração. Este ano, o próximo ano rotário, eu estarei servindo ao clube como presidente e este ano rotário também estarei servindo ao distrito como tesoureiro. Quero dar as boas-vindas ao nosso palestrante ilustre, Gabriel. Gabriel, que é do 4391, lá de Itapetinga. Ele é duplo associado do Rotary e do Rotaract de Itapetinga. E ele é o diretor de finanças da MDIO. E vai ser o próximo. Ele vai fazer parte da equipe nacional de projetos no ano que vem. É isso mesmo, Gabriel? Por favor, se apresente. Isso mesmo. Então, pessoal, sou aqui do distrito 4.391, né, aqui do estado da Bahia. Antigamente pegava só Bahia, que era 4.550, hoje é 4391, que pega Bahia, Sergipe e Alagoas. Como o companheiro falou, sou duplo associado e nessa gestão estou como diretor de finanças da MDIO, né, Rotaract Brasil, e na próxima gestão estarei como assessor do Concurso Nacional de Projetos. Então, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer ao convite, né, de vocês, o 4530, em estar ministrando esse treinamento de tesouraria, né? Tesouraria é um cargo que, pela segunda vez, assim, nível de clube, eu ocupo ele, né? No meu clube estou sendo tesoureiro pela segunda vez, e um pouquinho de experiência que eu adquiri aí da época do Interact, na época que eu fui representante distrital também, e também a nível nacional, essa questão agora da diretoria de finanças, né, atuando dentro da diretoria de finanças da Rotaract Brasil. Então, eu vou passar algumas coisas para vocês. De antemão, tesouraria é um cargo que, assim, não precisam ter medo, né? A gente tem algumas particularidades do cargo, mas de antemão, sintam-se à vontade no sentido de não precisa você ter conhecimento específico da área contábil, da área de ciências econômicas ou algo do tipo. É algo que você, tendo disponibilidade e a questão da vontade de aprender, eu acho que você, no final, tem um ótimo resultado. Não digo isso só em Rotaract, mas também na vida profissional e pessoal também, que você pode render alguns frutos no sentido de entendimentos, até como gerenciar, né, a questão pessoal mesmo da sua vida, né, tudo que você compra, tudo que você gerencia da parte financeira. Eu acho que você tem um excelente insight nesse sentido. Como eu já me apresentei, vou passar aqui essa parte e vamos fazer uma breve introdução do cargo. Primeiramente, falar que a tesouraria é uma função de extrema importância, assim como qualquer outra função, qualquer outro cargo que a gente tem dentro do conselho diretor. A tesouraria é um cargo que compõe ali, é um cargo de gerenciamento financeiro, né? É onde que você vai estar gerenciando os recursos financeiros do clube. Então, ele tem uma importância muito grande no sentido de subsidiar, né, a questão de próximos projetos, futuros projetos que o clube venha a realizar. Então, ele se destaca nesse sentido. O que a tesouraria faz, né? Ele vela pela questão das finanças do clube através do gerenciamento financeiro eficaz. Então, você tendo alinhado a questão financeira, no sentido de fazer um diagnóstico, um prognóstico, no sentido de poder levantar como é que vai ser gerenciado a questão dos recursos do clube de vocês, né? Como a gente está se preparando para a próxima gestão. A gente tem aí, ao longo de 28, 29 dias para poder fechar toda essa questão, né? É importante a gente elencar algumas funções básicas que eu vou destacar mais na frente para vocês. Então, algumas características importantes que eu tiro como tem que ter para poder estar dentro do cargo, assim, no sentido de assumir essa responsabilidade a nível clube. Tem que ter responsabilidade porque você vai estar gerenciando dinheiro,
né, propriamente dito dinheiro, e você tem que ter um extremo cuidado nesse sentido de como é que você vai estar gerenciando esses recursos, né? Esses recursos, boa parte deles é oriundos dos companheiros, dos associados que pagam as mensalidades, e também de projetos, né, que junto ali com a comissão, a depender do clube, tem a comissão de finanças, né, que é responsável pela captação desses recursos. Então, a tesouraria e a comissão de finanças trabalham juntos. Então, tem que ter bastante responsabilidade nesse sentido. A questão de organização, porque você vai ver muitos números na sua frente, você vai ver gente que vai pagar mensalidade, vocês vão receber algum patrocínio, vai receber algum repasse, então você tem que ter muita organização nesse quesito, né, de dados financeiros. Então é muito importante você ter essa questão em mente de tudo que vocês gerenciarem, é muito importante vocês registrarem. E às vezes alguns deslizes acontecem porque você recebe uma mensalidade, uma reunião e acaba que você não fez o registro, não emitiu um recibo para aquele companheiro. Então, eu deixo sempre como dica essa questão de registrem, né, tudo que vocês receberem ou precisarem dar como saída do caixa, porque é importante quando vocês forem fazerem o fluxo de caixa, né? Então, utilizem um bloco de notas do celular de vocês. Se vocês não tiverem como outro dispositivo, alguma coisa para poder anotar, utilize um bloco de notas ou vai lá no WhatsApp mesmo, manda uma mensagem para você mesmo, cria um grupo com você mesmo e tente tomar nota dessas informações para poder gerar da melhor forma possível a questão do gerenciamento, né, propriamente dito. E a dedicação, né? Eu acho que todo cargo e toda responsabilidade que a gente vem assumir dentro de Rotaract, a gente tem que ter dedicação. A gente é um grupo de trabalho voluntário, né, de voluntariado. A gente, vamos dizer, paga para fazer parte, mas a gente tem que ter a questão da dedicação, né? A dedicação no sentido de dedicar para poder aprender mais sobre o cargo, né? Buscar mais informações, se tem algum webinar online, se tem algum treinamento online ou até mesmo presencial, né, quando tudo isso se normalizar dessa pandemia, se tiver algum evento de capacitação, vai falar sobre tesouraria, vai falar sobre comissão, como captar recursos na comunidade, ou qualquer coisa do tipo, né? É importante a gente sempre estar buscando esses insights também fora dentro da nossa organização também, né? Às vezes tem alguns profissionais que ministram treinamentos nessa área de gerenciamento financeiro que a gente pode estar buscando externo e trazendo para dentro de Rotaract, né? São ideias e cases que a gente pode estar aplicando aqui dentro da instituição. E como é que é o funcionamento da tesouraria, né? Propriamente dito. Primeiramente, né, você deve manter atualizados os registros financeiros do clube e da transparência dos mesmos, aquilo que eu estava falando anteriormente com vocês. Então, todo registro, tudo que vocês recebem, né, digamos assim, na tesouraria, vocês têm que estar, né, sempre registrando e, consequentemente, dar transparência. Transparência no que eu digo é no sentido de no final da reunião, por exemplo, aqui no meu clube a gente tira uma reunião mensal para poder fazer a prestação de contas. Por exemplo, a gente apresenta o balancete, o registro, o relatório financeiro daquele mês. Então, tire uma reunião no mês ou a cada 2 meses para poder dar essa transparência para os associados, para o Rotary de vocês, para mostrar como é que está sendo o gerenciamento dentro do clube. Isso é muito importante. O segundo passo é coletar as mensalidades para o pagamento de taxas, cotas, per capita, enfim, N coisas que a gente pode estar gerenciando, né? Então, estabelecer essa mensalidade, né, de forma mensal é muito importante, mensalidade logo é mensal, né? É importante no sentido de poder organizar a gestão financeira de vocês. Mas lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre a questão do fluxo de caixa, e aí a gente tem 2 situações, mas eu vou deixar para detalhar melhor lá na frente. Outra questão é gerir os fundos do clube para projetos, né? Então, às vezes,
a gente tem a comissão de finanças, ou se não tiver comissão de finanças, a gente vai estar gerenciando também a captação de recursos, né, os fundos do clube. E esses fundos que a gente arrecada em projetos financeiros, principalmente quando a gente está fazendo um projeto financeiro na comunidade, é interessante que esse recurso volta para a comunidade através de outros projetos. Então, é importante essa gestão desses fundos para poder saber delimitar bem para onde é que vai ser aplicado esse recurso. Outro ponto importante é entregar relatórios mensais, bimestrais, trimestrais ao clube ou ao Rotary Padrinho, e a representação distrital. Então, com base nessa gestão que você vem alimentando seu fluxo de caixa, que você vem detalhando as informações, tudo que está entrando, tudo que está saindo do caixa de vocês vão e fecham esse relatório e apresentam ao clube. É interessante que apresenta ao clube, né? Apresenta ao Rotary também, porque às vezes o Rotary faz um repasse para vocês, para algum projeto, uma doação, enfim. E também para o distrito, porque isso varia de distrito para distrito. No caso, se o distrito de vocês, no que tange a tesouraria distrital, né? Coleta esses relatórios, esses balancetes, né, de informações para poder fazer um acompanhamento mais preciso junto com cada tesoureiro de cada clube do distrito. Então é importante que essa tesouraria distrital faça esse acompanhamento também. Uma coisa bem mais perto da minha realidade, na gestão passada, a tesouraria distrital ele fazia esse acompanhamento desses balancetes e podia acompanhar como é que estava o desenvolvimento de cada clube. E, ao mesmo tempo, se aquele clube não estava bem financeiramente, ele fazia um acompanhamento e direcionava alguns projetos que poderiam ser feitos, os clubes poderiam fazer a aplicação desses projetos, né? E orientava nesse sentido, sabe? Como se fosse uma mentoria, né? Para cada tesoureiro nesse sentido. Então, teria como fazer esse acompanhamento. Então, é muito importante isso, né? Outro passo importante, junto com ele, né, é a elaboração do orçamento para a gestão entrante, no caso, para a gestão 2021, e, ao mesmo tempo, que o clube não saia desse orçamento. Então, vocês vão fazer um levantamento, né, do orçamento, o que vai gastar durante o ano rotário, e eu vou desmembrar isso no próximo slide. Então, quando a gente pensa em planejamento financeiro, imagine uma ponte, né? A gente vai ter que fazer um diagnóstico para poder elaborar o planejamento financeiro do clube. Então, o que vocês têm que ter em mente? São 5 passos, são 5 noções básicas para poder construir um planejamento financeiro. O primeiro deles é a questão da coleta de dados. Então, é muito importante vocês coletarem dados, principalmente de gestões que já passaram, gestões anteriores a que vocês vão assumir. Então, vai lá, busca como é que é o gerenciamento financeiro, como é que é o pagamento da mensalidade, qual o valor da mensalidade, ter noção quanto é que é a taxa que paga por distrito, se o distrito paga taxa, se o clube paga taxa por distrito, quais são os projetos fixos do clube, se tiver alguns projetos que já são fixos no calendário do clube, é muito importante. Então, busca esses dados para poder embasar na construção do planejamento financeiro de vocês. O segundo passo seria a definição de prioridades. Então, se o clube de vocês tem algum projeto que é o grande projeto, é aquele projeto sustentável que todo ano acontece, então ele tem que ter um investimento para aquele determinado projeto. Então, definir prioridades é nesse sentido. Por exemplo, a gente precisa comprar pins para dar posse ao próximo conselho diretor e aos próximos associados que vão entrar. Então, definir prioridades são isso. Você elencar quais são as prioridades do clube de vocês e destrinchar isso dentro do seu orçamento, dentro do seu planejamento financeiro. Deixa eu só arrastar aqui. A análise da situação financeira e previsões de entrada. Então, vocês vão fazer o levantamento, né? Como é que o clube arrecada dinheiro? Então, primeiramente, né, tem a arrecadação através de mensalidades. Meu clube tem 15 associados e cada associado, vamos supor que paga R$10 de mensalidade. Então, você fazer esse levantamento de quanto o associado vai pagar ao fim da gestão e multiplicar pelo número total de associados. Você vai ter uma estimativa, né, de entradas referentes a mensalidades. E qual é a outra base de dados de previsão de entrada? É através de projetos. Então, a gente tem um projeto que a gente realiza anualmente.
vamos dizer que é a Noite de Massas. A Noite de Massas acontece todo ano, preferencialmente no mês de maio para o mês de junho. Então, ali é um meio de também captar recursos e vocês fazer previsões de entrada. Então, anualmente, a gente consegue arrecadar aí o mínimo R$ 1.000 de lucro, né, vamos dizer assim, nesse projeto financeiro. Então, você estimar esses projetos, principalmente que são projetos fixos de vocês, para poder adentrar dentro desse planejamento financeiro. E se não tiver nenhum um projeto fixo, estima algum projeto que tem em mente, né, que você tem em mente de fazer junto com a comissão de finanças e coloque ali um esboço, né, dessa projeção financeira desse projeto. Desenvolvimento e apresentação do planejamento. Então, você como tesoureiro, você como membro da comissão de tesouraria, junto com a comissão de finanças, devem estar realizando frequentemente a apresentação desse planejamento, né? Como é que está a construção, junto com o conselho diretor, junto com o presidente, e quando vocês tiverem fechado todo esse planejamento financeiro, apresente ao clube de vocês. Então, a gente está aqui reunido para fazer a apresentação da gestão e vou chamar o companheiro Fernando para fazer a apresentação do planejamento financeiro do clube. Então, tem esse momento para vocês apresentarem e os associados terem noção da quantidade de coisas que tem dentro do planejamento financeiro e a importância que cada associado tem junto à captação de recursos desse planejamento, né? No sentido das receitas que vão ter dentro do clube, seja através de mensalidade, seja através de projetos, enfim, dê noção a eles como é que está a construção desse planejamento financeiro e esse planejamento financeiro está suscetível a mudanças, né? A monitoramento e revisões. Então, possa ser que em alguma determinada situação, que algum projeto mude, ou que a gente tinha 15 associados, agora a gente tem 12. Então, sempre vai ter essas modificações. Então, sempre vai ter que fazer esse monitoramento, né, desse planejamento financeiro. Ele pode ser instável ou estável, no sentido de ter mudanças ao longo da gestão. E é importante que você dê transparência a ele também, né? Não só no sentido de gerenciar ali os recursos, mas o planejamento financeiro como um todo. E isso é uma coisa constante, né? O gerenciamento que a gente faz ali sempre, né? Junto com o conselho diretor, junto com os associados, mostrando a importância que cada um tem dentro da construção do mesmo. Falando um pouquinho de gerenciamento de riscos, quando eu, Gabriel, acadêmico de engenharia ambiental, penso em gerenciamento de riscos, a primeira coisa que vem em minha cabeça são riscos voltados para a área ambiental. E, basicamente, quando a gente pensa em gerenciamento de riscos, a gente pensa nesse sentido, como se fosse um plano de contingência. Então, quando vocês vão pensar em um gerenciamento de risco, pensem que é processo de planejar, organizar, liderar e administrar as atividades de uma organização a fim de minimizar perdas e riscos. Então, como se fosse um planejamento no sentido de vocês organizarem como é que vai ser tal projeto ou tal atividade, no sentido de vocês se questionarem algumas questões. Então, por exemplo, o que pode dar errado? Se algo der errado, como eu ou meu clube resolverá o problema? E como os prejuízos serão pagos, se tiver prejuízo nesse sentido, né? Então, quando vocês estiverem pensando em algum projeto, pense num plano de contingência, porque às vezes esse projeto vai precisar. Digo por quê? Teve uma determinada situação aqui no meu clube que a gente ia fazer um projeto, né, de captação de recursos e a gente conseguiu todos os materiais por doação. E aí, no momento que a gente se reuniu na sede do nosso clube, no nosso Rotary, a gente percebeu que faltava determinado, como é que eu posso falar, item para poder fazer aquele projeto financeiro, né? Que a gente ia fazer uma venda dentro de um bingo que o Rotary faz aqui anualmente. Todo ano a gente tem esse espaço dentro do bingo para poder vender algo. E esse ano, atípico, a gente ia vender brigadeiro. E aí uma associada, né, da Casa da Amizade ficou de dar um determinado item e acabou não dando. Então a gente precisou correr para poder comprar, isso era um sábado à noite. Então, às vezes, assim, a depender das cidades, os mercados têm um horário de funcionamento. E a nossa sede do Rotary é bem central, fica no centro da cidade, perto de um supermercado grande. Então, o que a gente ia fazer?
a gente tinha a opção de ligar para aquela companheira que ficou de dar, né, doar aquele item para poder fazer os brigadeiros, ou a gente comprar. A gente preferiu comprar porque ela ficou de fazer essa doação. Por algum motivo não fez. E como a gente precisava fazer naquele momento, seria um pouco indelicado a nossa parte ligar no sábado à noite para a companheira que ficou de doar, né, durante a semana esse item e deixar lá na nossa sede. Então a gente preferiu comprar. A gente foi no supermercado e comprou. Então a gente não tinha isso em mente. Mas se a gente tivesse um plano de contingência, um plano de gerenciamento de riscos nesse sentido, a gente poderia contornar essa situação. Então, a gente comprou determinado item que estava faltando, fizemos o registro, né? Pegamos a nota fiscal, registramos isso em caixa e posteriormente na apresentação a gente foi e deu ênfase, né, a essa situação que aconteceu. Então, quando a gente pensa em gerenciamento de riscos, a gente tem que pensar nisso. É um plano de contingência. É um plano que você pensa no sentido de variáveis que podem vir a acontecer. Então, se você já tem um evento que você vai realizar, tenta imaginar quais as situações que esse projeto pode acontecer e como você pode fazer para contornar aquilo. Então, é importante, quando vocês pensam em gerenciamento de risco, pensar nessas questões. E dentro lá do manual, libere seu clube no que tange a tesouraria, exemplifica um pouquinho dessa parte de gerenciamento de riscos. Então, posteriormente, quando eu disponibilizar esse material para vocês, eu vou anexar esse PDF, né? E vocês vão ter mais ciência no que tange um pouquinho de gerenciamento de riscos e vocês poderão analisar melhor essas questões. Falando um pouquinho de fluxo de caixa, o que a gente tem que ter em mente no fluxo de caixa, né? Suas principais responsabilidades serão administrar e monitorar as receitas e despesas dos fundos. Então, a gente tem dois conceitos muito importantes dentro do fluxo de caixa. O primeiro, que é as receitas, né? E o segundo, que são as despesas. No que tange as receitas, o que seria? É todo o recurso que entra no caixa do clube. Propriamente dito, é todo o recurso, todo o dinheiro, né? Sendo mais direto, todo o dinheiro que entra no caixa do clube. E essas receitas, elas podem ser receitas internas e receitas externas. As receitas internas são oriundas de pagamento de mensalidade. Então, toda mensalidade que é arrecadada, ela entra dentro das receitas internas. E as receitas externas seria no sentido de vocês fazerem projetos de captação de recursos e buscarem projetos, né, para poder angariar recursos para os projetos de vocês. Muitos clubes têm essa divisão, né? Tem um caixa específico para monitoramento interno, né, um caixa interno e um caixa para projetos. Então, tudo que vem das mensalidades dos associados, ela tem que voltar para os associados, no sentido de projetos de companheirismo, festivas, subsidiar a ida de algum companheiro ou inscrição de alguém para poder, para algum evento de capacitação, CODIRC, ADIRC, enfim, são voltados mais para o interno do clube. E as externas é aquilo que vocês elaboram em projetos de captação de recursos, né, pronto para poder angariar algum valor para poder retornar para a comunidade, né? Então, são momentos que vocês captam recursos e esses recursos têm que voltar para a própria comunidade. E no que tange às despesas, né, é todo gasto de caráter geral relacionado com a administração e compras do clube. Então, comprou PIN, comprou bandeira, comprou sino, comprou material de secretaria, enfim, qualquer item, comprou algo para poder realizar um projeto, comprou inscrição de evento, enfim, são tudo que tem de gasto é caracterizado como despesa. E essas despesas, ela tem uma ligação muito direta com o planejamento financeiro, com o orçamento propriamente dito de vocês, porque elas podem ser planejadas ou não planejadas. Planejadas é naquela questão que quando vocês estiverem elaboraram o orçamento de vocês, o planejamento financeiro de vocês, vocês colocaram, descreveram essas despesas. E, no sentido de não planejadas, é a questão que você, por algum motivo, precisou remediar ou modificar aquele planejamento, que não estava naquele planejamento. Aquilo que eu falei do plano de gerenciamento de risco, a gente precisou comprar
um item que não estava planejado no nosso projeto, entra dentro desse quesito de despesas. Então, tenha sempre em mente essa questão das receitas internas e externas e das despesas planejadas e não planejadas. E aqui é um ponto muito importante. Cuidado ao armazenar o dinheiro do clube de vocês. Isso remete a uma situação muito antiga que eu tinha no meu clube de Interact, no ano de 2012 para 2013. Tinha um tesoureiro que ele armazenava o dinheiro em casa, dentro de um cofre, tipo um cofre como esse que está aparecendo no GIF aí para vocês. E era muito engraçado, porque tudo que ele recebia, ele colocava dentro desse cofre. E aí é uma questão que eu chamo a atenção, porque a gente pode passar por situações, né, que podem demandar uma situação delicada, né? Esse dinheiro possa vir sumir de alguma forma, né? Enfim, são em situações que a gente tem que ter em mente para que não aconteça. Então, o que eu recomendaria para vocês? Utilizem uma conta digital, uma conta de um banco, enfim. Você tem uma conta lá que você não usa, você não gerencia, você está lá parado, uma conta poupança. Você, como tesoureiro que vai assumir a próxima tesouraria do clube, pega essa conta e tudo que vocês conseguirem arrecadar de dinheiro, seja de mensalidade de projetos, coloque naquela conta, né? Então, essa conta também você pode abrir uma conta conjunta, poupança, junto com o seu presidente, né? Nessa questão ali desse ano rotário, a gente abrir essa conta aqui e vamos utilizar. Então, você pode ter N formas de você poder gerenciar o armazenamento desse dinheiro, mas tenha cuidado no quesito de armazenar esse dinheiro em casa. É interessante, sim, que você tenha uma certa quantidade de dinheiro em casa, no sentido de, um associado vai pagar mensalidade, eu preciso de troco. Então, tenha em mente isso. Fazendo um link com as mensalidades, uma forma que vocês podem estar utilizando para poder facilitar isso, disponibilize aquela conta para a pessoa depositar ou transferir o dinheiro da mensalidade, que não tem nenhum custo, enfim. Né? Agora, com esses bancos digitais, a gente consegue fazer transferências, gerar boletos que não pagam, não tem custo nenhum. Então, a gente pode criar essas ferramentas para poder, né, gerenciar esses cuidados que a gente tem que ter no que tange a questão financeira, né, que tange a recurso financeiro do clube. E agora eu vou destacar para vocês alguns itens muito importantes no que tange a tesouraria. O primeiro deles é a planilha de fluxo de caixa. Todo tesoureiro tem que ter essa planilha de fluxo de caixa, porque é com ela que você vai fazer todo o registro financeiro do clube. Então é muito importante, seja ela escrita mesmo, manual, seja ela virtual, seja ela no Excel, no Word, enfim, no PowerPoint, você vai ver da forma que você consegue gerenciar. Não se limita a isso. Você vai, eu consigo lidar bem com Excel. Pronto, faça no Excel, monta um modelinho ali básico no Excel. Eu consigo bem gerenciar no software. Vou desenvolver um software, sei lá, vou utilizar um link online de uma plataforma que eu consigo fazer esse gerenciamento de fluxo de caixa. Ótimo. Eu vou fazer manual. Então, eu vou fazer esse registro manual aqui, toda reunião eu vou fazer esse registro, todo projeto que tiver, tudo que está entrando aqui, eu vou registrar manualmente. Depois eu vou, tiro uma cópia, apresento no dia de prestação de contas. Então, não se limite muito a isso. O segundo ponto que você tem que ter em mente é os comprovantes. Os comprovantes é muito importante, que eles vão dar embasamento para quando vocês forem prestar contas, né? Então, no sentido, tudo que vocês conseguirem, no sentido de gastar mesmo, qualquer coisa do tipo que vocês conseguirem, compor fiscal, comprovante, nota fiscal, enfim. Sempre quando eu recebo alguma nota, eu tiro foto, né? E jogo no Drive. Eu já alimento ali, porque essa nota pode sumir, esse comprovante pode sumir. Então, eu já alimento ali no Drive, crio a pasta ali de julho, recebi um comprovante aqui de uma compra de um sino, né? Nosso clube está precisando de um sino, a gente comprou o sino, pegou a nota, tirou, já alimentei no Drive. Ou o comprovante pode ser digital também, né? Então eu baixo a nota já direto no Drive ali e deixo ele naquela pasta do Drive. Outra dica que eu dou para vocês: não confie muito no computador de vocês. Sempre salve no Drive, no pendrive, porque eu já tive muita perda de deixar armazenado no computador e depois eu não consegui recuperar esses arquivos. Então, armazene no Drive, é muito importante. Recibos virtuais.
É no sentido de você, algum companheiro fez o pagamento de uma mensalidade e você não estava, e você não estava com o talão de recibo ali na hora que ele pagou, seja presencial, né? E aí você emite um recibo, faça um recibo ali com a sua assinatura, atestando que o companheiro pagou a mensalidade no valor tal, do mês tal, e manda para ele de forma virtual também, e anexa esse recibo também no seu gerenciamento ali no Drive, né? Salvo ali aquele recibo. E os recibos manuais também. Eu utilizava muito o recibo manual, aqueles que a gente compra em papelaria mesmo. E a gente, toda reunião, quando alguém pagava a mensalidade, a gente entregava ficavam via com a gente e eu via para o próprio associado. Então, tenha em mente essa questão. Se for recibo virtual, é fácil, que você no computador mesmo, no Word você faz, pega a sua assinatura virtual, emite, fecha, manda para o companheiro e joga no Drive. Tudo que você for fazer ali, você pega, alimenta ali e joga no Drive. Salva sempre isso, porque é muito importante. E os relatórios, né? Todos esses embasamentos de planilha, de comprovante, recibo, os relatórios são muito importantes para vocês darem essa transparência, né, para o clube de vocês, para o rótulo de vocês, para a representação de vocês. Então, tenha em mente isso. Esses relatórios, com base na planilha de fluxo de caixa, você consegue montar um relatório. Não precisa ser um relatório bem detalhado, é interessante que mostre o gerenciamento do clube naquele mês, e os anexos seriam os comprovantes, né, que teve de saída, de entrada, enfim. Você faz o relatório muito simples ali, não tem um bicho de 7 cabeças. Alguns exemplos, tá, gente? Aqui são exemplos básicos e cada um, na medida do possível, às vezes seu clube já tem um modelo básico de planilha de fluxo de caixa, ou enfim. Então, aqui é mais para poder exemplificar mesmo, tá? Então, a gente tem alguns ali, lançamentos do caixa, né? Ele registra o mês, um ano, o clube, qual é o clube de vocês, o tesoureiro, e a gente tem duas abas, na verdade, uma aba de saldo anterior. Então, por exemplo, a gente está em abril, mas esse saldo anterior seria de março. Então, ali constou a questão do dinheiro que teve de saldo no mês de março e foi transferido para abril. Então, esse relatório vai ser alimentado a cada mês. Ali a gente tem as datas, o histórico, a parte do débito, que é a parte de saída, o crédito foi algo que teve de entrada no clube, e o saldo. Então, cada dia ali, cada linha vai gerando um saldo. No final tem um total de saída, de entrada e o saldo que restou para ser transportado para o próximo mês. Ali tem um local e data, que ali você já pode servir para poder apresentar o balancete para o clube no final do mês. Né? Assinatura do tesoureiro, assinatura do presidente, pronto. É um modelo. E aqui é outro modelo também, um modelo com base no anterior. Só que eu destaco para vocês alguns itens muito, muito importantes que tem que ter numa planilha de fluxo de caixa, né? A questão da data, porque é onde você está fazendo o registro daquela determinada atividade, e a descrição que vai descrever para onde foi destinado ou para onde está indo aquele recurso, né? Se é a parte de secretaria, com compra de materiais, enfim. Então, você vai escrever com a atividade naquela data. A receita e as despesas, a depender da situação, se for entrada ou saída, né? Então, é muito importante também. E o total e o saldo do mês, né? O que o clube teve de saldo mesmo, que vai ser transportado para o próximo mês. Então, são coisas bem básicas, são coisas simples, que são fáceis de ser gerenciadas. Nessa segunda, tem um item de anexo, mas ali não é obrigatório ter. Ali faz uso daqueles comprovantes, né? Então, a secretaria comprou tal material e a gente renomeou aqueles comprovantes com CP001. Então, é uma coisa adicional que tem, né? Então, não é obrigatório ter, mas fica a critério de vocês para poder referenciar aquele comprovante que venha estar lá no final da parte de anexos do fluxo de caixa, né? Da prestação de contas, do relatório, enfim. E aqui é outra maneira de vocês gerenciarem de forma online. Esse site é o IUP. Na época do Interact, a minha tesoureira distrital utilizava muito essa plataforma online, que ela teve contato na empresa júnior dela. E aí ela trouxe para dentro do Interact. E ela, assim, ela já tem uma prática dentro da empresa júnior e também ele não é difícil de gerenciar. E aí você faz o registro, né, da questão financeira do clube.
igual naquelas outras planilhas que eu mostrei para vocês. Você tem um dia, tem a descrição, tem o valor, se for positivo, se for negativo, ali você vai ver que está em vermelho ou está em azul. Então, ali você consegue gerenciar e consegue também fechar esses relatórios e emitir depois um relatório final, né? Então, você pode alimentar os comprovantes ali dentro. Então, você cria toda essa situação ali de forma online. Aí você não cai no sentido, tinha salvo no computador, esqueci de passar para o drive. Aí é online, você salva, fica ali tipo como se fosse virtualmente, né? Que está dentro dessa plataforma, e aí você consegue gerenciar cada mês que se passa ao longo do ano rotário. É uma das outras facilidades que tem nesse sentido. Então, fica aí a critério de vocês de ver. Às vezes você já tem uma plataforma online que você já utiliza. Então, vai de cada clube, cada tesoureiro, cada contato que tem nesse sentido. É mais para exemplificar a questão do fluxo de caixa. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de um ponto de captação de recursos. A gente já falou um pouquinho da parte de tesouraria. Assim, tesouraria é um cargo, como eu falei para vocês, muito importante, mas onde é que a gente vai captar recursos? Como é que a gente vai captar recursos? Quando a gente pensa em captação de recursos, esses recursos podem ser de infinitas formas, não só recursos financeiros no que tange dinheiro, pode ser através de parcerias, de patrocínios, de serviços, de mão de obra. Então, a gente tem várias formas de captar recursos, mas falando propriamente dito de recursos financeiros no que tange a dinheiro, quando você pensa em captar recursos, a primeira coisa que você tem que fazer é um estudo de viabilidade. Porque a minha cidade é uma cidade que tem 15 mil habitantes, ou a minha cidade é uma cidade que tem meio milhão de habitantes, então você tem que fazer um estudo de viabilidade dentro da sua comunidade. Então, faça um levantamento de formas que vocês possam vir arrecadar recursos através de projetos dentro da sua comunidade. Por exemplo, uma forma de você fazer isso, traçar isso, é verificando o calendário municipal da sua cidade. Por exemplo, cidade interior, a gente utiliza muitos esses feriados que tem, por exemplo, 7 de setembro. Então, tem um desfile de 7 de setembro na minha cidade e ali a gente tem uma oportunidade de ir lá vender alguma coisa, vender torta, vender brigadeiro, vender água, vender refrigerante, enfim. É uma oportunidade que a gente tem para poder captar recursos naquele evento que está acontecendo, aquele evento cívico que está acontecendo na cidade. Ou vai ter um evento aberto à comunidade, em uma praça pública. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? No sentido, tem evento que cobra para você estar lá, para poder montar sua barraca, que você vai vender, enfim. Esse estudo de viabilidade, você vê quais são as oportunidades que sua comunidade te dá para poder angariar recursos. Então, vocês vão pensar aí e vão analisar de que forma vocês vão chegar para poder realizar esse projeto. Qual vai ser o público-alvo, como é que a gente vai fazer, vamos levar dinheiro para passar troco, vamos vender online, vamos levar uma máquina de cartão de crédito, enfim, vocês vão fazer esse estudo de viabilidade e analisar de que forma vocês podem estar realizando esse projeto. Aí chega uma hora que aí você chega para o clube e a gente não tem ideia nenhuma para poder fazer um projeto financeiro. Aí eu apresento para vocês, né? Tá sem ideia? Vai no Arquivo Nacional de Projetos da Rotaract Brasil. Lá tem N projetos que vocês podem ir lá buscar, filtrar por finanças, ver, essa cidade aqui que realizou, esse clube que realizou aqui é uma cidade interior, é uma cidade que se assemelha à minha, eu posso estar tentando aplicar aqui, como é que foi o projeto financeiro deles, como é que foi gerenciado, teve algum problema, quais são as lições aprendidas, o que a gente pode fazer para melhorar aquele projeto. Então, ali você vai analisar, né, situações que se encaixam dentro da realidade de vocês, a partir, né, desse levantamento que vocês fizeram. Então, é muito importante vocês verificarem essas questões e ir lá no portal de Arquivo Nacional de Projetos e verem N projetos bons que vocês consigam aplicar dentro da cidade de vocês, dentro do clube de vocês. É uma ideia, né? Então, que vocês possam estar buscando para poder realizar esse projeto. E qual é o segredo de captação de recursos?
Então, o que a gente tem que fazer para ter um retorno positivo no sentido de dar bem esse projeto? Então, você apresentar um projeto detalhado, né? Você apresentar quais são os dias que vão ser projeto, o que vai precisar, qual vai ser a mão de obra, fazer a estimativa de valores, o que vocês vão vender se for vender alguma coisa, fazer todo esse levantamento e elaborar um projeto prévio, né? Um pré-projeto, vamos dizer assim. E aí vocês têm a justificativa, os objetivos, o público-alvo, o orçamento daquele projeto, o cronograma que vai ser realizado e os resultados esperados que você espera almejar com aquele projeto. Então, tenha em mente esses itens ao elaborar um projeto de captação de recursos, né? Que ele vai subsidiar, né, essa transição para poder, quando chegar no projeto, poder dar certo, né? Vai delimitar quem vai fazer o quê, quais vão ser as atividades e tudo mais. Então, detalhe nesses itens que vocês vão conseguir serem guiados para poder realizar essa captação de recursos. E aí a gente chega, né? A gente está chegando maio, final de maio, início de junho, está chegando o fim da gestão. Então, o que a gente tem que fazer, né? Momento de finalização de gestão, momento de reflexão, ver se as metas foram alcançadas, aquelas metas de forma geral do planejamento do clube, especificamente no planejamento financeiro, né? Se o que você almejava angariar ao longo da gestão e destinar também para projetos foi alcançado, não foi alcançado. É o momento de você fazer um relatório, um fechamento para o próximo que vier assumir depois de você, ou a próxima, né, ter noção, né, se ela vai assumir, o clube tem algum débito que tem que pagar, ou o clube tem algum recurso, né, algum recurso que a gente já pode destinar ali para algum projeto que está iniciando a gestão, enfim. Então é importante você fazer esse relatório de fechamento de gestão para poder não só apresentar o próximo que vier assumir a tesouraria, mas os próximos dirigentes, os próximos presidentes, o próximo conselho diretor, enfim, é importante ter esse relatório de fechamento de gestão. A prestação de contas é um ponto muito importante, né? Chegar, marcar uma reunião de prestação de contas para poder apresentar, né, isso que o clube passou durante essa gestão, né? As entradas, as saídas. A prestação de contas pode ser algo mais dinâmico, no sentido, vamos fazer alguns gráficos. Aqui a gente apresenta as entradas, a gente arrecadou X, e aqui as despesas, a gente teve saída do clube Y. Então, a presença de forma ali de gráficos, de imagens, para poder ilustrar a prestação de contas e mostrar para o pessoal, para os associados, o que teve, o que rolou durante a gestão. E aí, também é interessante você se reunir com os próximos, né, tesoureiro, também a presidência, para poder fazer essa apresentação, falar, aqui a gente recebeu, a gente conseguiu arrecadar esse valor, vou fazer a transferência para você e tudo mais. É importante ter essa reunião de prestação junto com essas próximas pessoas que vão vir assumir o cargo, para poder passar, né, toda essa questão financeira, né, destinar os recursos que sobraram, que ficaram em caixa, enfim. Aí você é importante para poder tá finalizando a gestão. Mas, acima de tudo, tentar fazer essa prestação de contas de forma geral. Aqui eu finalizo, propriamente dito, a parte que eu queria falar para vocês, tá? Mas eu queria fazer um joguinho com vocês. Eu não sei como é que vocês estão dispostos aí.